Aqui em São Paulo, obviamente a gente está falando não só para todo o Brasil, né? Sei que tem alguns de vocês que nos acompanham até mesmo fora do país, mas aqui em São Paulo tem alguns pontos que a gente fala que são, entre aspas, manjados, pontos, entre muitas aspas, viciados ali, de roubo de celular principalmente, né? Algumas regiões, alguns bairros mais especificamente, em que muita gente acaba sendo assaltada mais de uma vez no mesmo ponto. A Lua também, ó, tá por aqui, ela diz que já foi assaltada 5 vezes. Todas elas com a arma na cabeça. Puxa, eu sinto muito, Lua. É uma situação realmente muito dramática, né? E com relação a roubo de celular, nesse caso foi roubo de celular, conta aqui pra mim. Pessoal que comenta, então. Nossa live no TikTok. Podem também deixar comentários nas nossas lives do YouTube, a Notícias Rede TV, também o próprio canal geral do YouTube, também compartilhar, porque justamente a gente vai falar sobre esses dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 95 celulares levados por hora no Brasil. A gente vai conversar sobre isso agora com o Márcio Cotts, advogado e sócio fundador do Cotts Advogados. Doutor, muito bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcela. Olha só, doutora, eu perguntava aqui, né, para nossa audiência, para os nossos telespectadores, sobre roubo especificamente de celular, mas aí muita gente comentando que já foi assaltada mais de uma vez em pontos específicos, pontos que já são conhecidos, sabem que vão passar por ali, vão correr algum tipo de risco, né? Aqui em São Paulo tem alguns pontos específicos, me recordo de alguns cruzamentos, então, por exemplo, que para quem for aqui da capital paulista, né, vai reconhecer, a Avenida do Estado tem alguns cruzamentos em que isso acaba acontecendo, Avenida Santos Dumont também, trecho do que a gente costuma chamar por aqui de corredor norte-sul, mas a gente vai conversar aqui sobre dicas, né, para, de alguma forma, evitar. Agora, quero começar te perguntando se, de fato, esse aumento tem sido percebido, se o senhor tem notado, para além do que os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram, quer dizer, tem havido realmente uma prevalência maior, e se a forma de assaltar, a abordagem em si, também tem se alterado, se modificado? É muito difícil, sem uma pesquisa ampla, afirmar, mas o sentimento é que, de fato, há um crescimento, né, na ação criminosa, tanto de furto quanto de roubo de celulares, muito em razão da quantidade de informações e possibilidades que os criminosos têm de ter alguma vantagem, né, pecuniária. As pessoas estão cada vez mais centralizando nos smartphones, né, nos celulares, informações relevantes que, eventualmente, os criminosos acabam utilizando. E agora, quais são, então, as dicas, hein, doutor? Como é que, se é que dá, né, para se proteger, para evitar? Quais dicas que se pode ter, enfim, do ponto de vista mesmo da própria segurança? E aí, só para, antes de o senhor responder, quero só deixar claro que, obviamente, a gente não está culpabilizando a vítima, né? Essa responsabilidade não deveria vir da vítima, mas, como a gente tem esses dados demonstrando esse aumento, também é importante que a gente siga algumas dicas para se proteger, né, doutor? Não, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade é do Estado, né? A prevenção e a investigação também, eventualmente. Mas o fato é que a gente também tem que assumir a nossa responsabilidade com relação à extensão do dano que a gente está se expondo. Em que sentido? A segurança no meio digital, ela é muito parecida com a segurança que a gente quer no ambiente físico. E muitas das vezes a gente, até por uma questão do dia a dia, priorizar a facilidade, né, a gente acaba abrindo mão um pouco de segurança. Então, no meio físico, às vezes, tem pessoas que colocam 2 fechaduras na porta, mas num dado momento, fechar as 2, abrir as 2, isso acaba dificultando a dinâmica do dia a dia. Aí a gente abre mão de uma delas, só que a gente também baixa o nível de segurança. Eu estou fazendo essa introdução porque o meio digital é um pouco disso. Às vezes, tentando buscar um pouco de facilidade, de acesso à informação, na correria do dia a dia, a gente acaba deixando algumas barreiras de segurança que são preventivas, justamente para poder ter um acesso mais prático, mais rápido a essas informações. Então, tomar medidas como um duplo grau de validação, e o que isso quer dizer? Você ter que validar 2 formas distintas para você ter
acesso ao conteúdo do celular, para você abrir um aplicativo importante. Então, é você colocar um reconhecimento facial e também uma senha, né? É óbvio que isso dificulta no dia a dia, mas também dificulta para o criminoso caso o seu celular venha a ser furtado ou roubado. Então, eu acho que nós precisamos também entender que a gente tem que tomar uma decisão qual é o nível de segurança que a gente quer para o nosso ambiente digital versus a facilidade do dia a dia. Então, do ponto de vista prático, duplo grau de validação é fundamental. Não colocar nos aparelhos, né? Tem gente que, infelizmente, no bloco de notas coloca todas as senhas, porque fica mais fácil, né? Caso eu esqueça, caso eu precise acessar, né? Isso acaba facilitando também para o criminoso. Tem medidas até que um pouco mais rígidas e que vai dificultar um pouco mais, mas também que dificulta para o próprio criminoso. Por exemplo, no meu caso, já é uma medida talvez um pouco extrema por dia a dia, eu tenho 2 celulares, né? E por que eu faço isso? Porque o celular onde eu acesso a informação não é o número de celular que eu cadastro nas instituições para a gente receber aquele código de validação. Então, quando eu vou receber o código de validação, né? Então, às vezes você acessa um determinado aplicativo e a instituição te manda um código para que você digite o código e ela faça a validação. O código não vem para o mesmo celular, porque se o meu celular é roubado, o código de validação que o criminoso estaria pedindo não vai para o aparelho, ele vai para um segundo aparelho, que é o aparelho que eu mantenho num outro ambiente. Então, a gente pode decidir qual é o nível de segurança que a gente quer, né? Não colocar, por exemplo, também a função de aparecer a mensagem na tela, mesmo com o celular bloqueado. Então, às vezes, quando a gente recebe uma mensagem, na notificação aparece na tela, porque ele acaba tendo acesso à informação mesmo com o celular bloqueado. Então, tem medidas preventivas, né? Como também tem medidas pós-roubo ou pós-furto, medidas que a gente também pode adotar. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. A Lucimara Mel, doutora, ela comenta na nossa live do TikTok e ela fala o seguinte: eu não consigo entender por que e como os bandidos conseguem acessar os aparelhos mesmo com bloqueios. E aí, hein, doutor? Depende muito do tipo de bloqueio, mas o fato é que os criminosos eles têm acesso a um nível de informação e até aparelhos sofisticados para poder desbloquear, né? As organizações criminosas, elas procuram a facilidade. Então, quando eles conseguem perceber que eles investindo conseguem ter facilidade e êxito, né, de conseguir ter algum tipo de ganho financeiro, eles acabam migrando. E está acontecendo, né, de ter uma migração por parte dessas organizações criminosas para esse meio tecnológico em razão de, infelizmente, investimentos que eles fazem, tanto de conhecimento quanto até de equipamentos tecnológicos que facilitam esse tipo de acesso. O fato é que esses aparelhos eles são feitos para serem utilizados pelo mundo inteiro, né? Então, em determinados países, do ponto de vista sociológico, econômico, os aparelhos não são roubados e furtados porque não é de interesse, né? Dentro de um outro contexto social muito diferente do que a gente vive no Brasil. E já para o Brasil, a gente vive essa realidade porque, de fato, eles conseguem ter ali algum tipo de ganho financeiro. Então, há um investimento por parte das organizações criminosas para cada vez mais conseguir ter êxito, e esse tipo de investimento é tanto em conhecimento quanto em equipamento tecnológico. Tem, por exemplo, doutor, no caso dos celulares que são de modelo Android, né, tem aquele modo conhecido como modo ladrão, que é oficialmente chamado de proteção contra roubo, que é um recurso do Google, projetado para bloquear automaticamente a tela do celular se ele for arrancado da mão ali de forma brusca. É um sistema que usa, né, inteligência artificial e sensores de movimento do aparelho, como que é chamado de acelerômetro, para identificar essa ação. E aí é fundamental que todo mundo que tem um aparelho desse tipo consiga ativar, né? Tem um sisteminha ali para ativar, mas o senhor conhece outros modelos parecidos, até mesmo para quem, por exemplo, não tem Android, tem outro tipo de celular, por exemplo?
Uhum. O outro aparelho, né, da segunda marca mais vendida no mundo tem também a mesma funcionalidade. As empresas, elas estão investindo cada vez mais em funcionalidades de proteção, né? Agora, o que precisa ter é isso que a gente está fazendo aqui, precisa ter acesso à informação e as pessoas precisam estar dispostas a assumir um pouco o controle dessa situação e tomar aquela decisão que eu falei no começo, né? Entre a facilidade versus o tipo de nível de segurança que eu preciso ter. Porque como assim, volto a repetir, no mundo real, a gente tem que tomar essa decisão, né? Eu moro num condomínio, não tem roubo, eu vou deixar a porta aberta aqui porque ninguém entra no meu apartamento. É a facilidade de você não ter que ficar abrindo a porta da sua casa toda hora, mas é o risco que você também corre. Então, trazer informação e as pessoas assumirem, de fato, que é necessário tomar essas medidas, tanto preventivas quanto pós-evento, é fundamental para a gente combater esse tipo de situação. A Luana está dizendo, né, que sobre a conta do Google há uma alternativa de bloqueio, mas que os bandidos conseguem efetivamente desbloquear. Para a gente entender, tudo bem, doutor, que a gente está falando aqui, né, a sua especialidade está atrelada ali à inteligência artificial, mas imagine que nos casos em que o senhor atua, há um entendimento também sobre como funciona essa cadeia, né, da receptação, como se costuma dizer. Para onde que costuma ir? Então, como é que a gente consegue ter um panorama aí? Você tem alguma ideia a respeito disso também? Na verdade, os dois principais caminhos, né, desses aparelhos é tanto a utilização das peças para a reposição, como se fossem carros roubados, onde tem um desmanche e essas peças são comercializadas, quanto o uso do próprio aparelho dentro da prática criminosa, né? Ou mesmo a própria revenda desses aparelhos que foram roubados. Inclusive, uma das medidas que podem ser tomadas, e aqui até aconselhado, é você, dentro de uma funcionalidade que os aparelhos têm, vincular aquele aparelho especificamente ao seu chip de celular. O que isso quer dizer? Que o aparelho só vai funcionar com o seu número de celular. E aí, ocorrendo o furto ou roubo, você avisando as empresas de telecomunicação, aquele aparelho ele não vai ter como funcionar, porque existe uma vinculação do chip, né, do e-mail com o aparelho. Então, eventualmente, pelo menos nessa vertical de usar o aparelho para práticas criminosas, ele passa a ter uma dificuldade maior, né? É aconselhável também, depois da prática em si, boletim de ocorrência, até porque o seu aparelho pode ser utilizado para outras práticas criminosas e, eventualmente, a polícia vai te chamar para entender o porquê que o seu aparelho foi envolvido, de repente, em um sequestro, em um roubo, né? E se você não tem esse boletim de ocorrência, fica um pouco mais difícil de você explicar o que ocorreu, né? Então, é fundamental, depois que acontece, avisar instituição bancária, boletim de ocorrência, avisar a empresa de telecomunicação para que elas também tomem as medidas para que você tenha uma certa segurança com relação ao uso daquele aparelho após o roubo ou o furto. Doutor, vou aproveitar a sua presença aqui também para saber, para além desse assunto específico de roubo de celulares, que outros crimes ou até mesmo golpes, né, inclusive do ponto de vista aí digital, do avanço digital, têm sido comuns, que o senhor tem observado, enfim, o quanto que as pessoas estão vulneráveis, nós estamos vulneráveis de maneira geral, como é que isso tem avançado, inclusive na prática de crimes? Nós estamos vulneráveis no meio digital como nós estamos no mundo físico, né? Na verdade, volto a repetir, as organizações criminosas têm investido no meio digital, porque é uma novidade para todo mundo. Então, as práticas já, infelizmente, comuns, né, de golpe por meio de aplicativo de mensagem instantânea, eles continuam, né? Então, é muito importante, em qualquer tipo de situação que envolva uma situação suspeita, pelo menos pedir para que a pessoa faça uma ligação, né, para que você tenha certeza que você está conversando com um parente ou com um amigo, ou seja lá quem está pedindo a sua ajuda.
existe um aumento muito grande do uso da inteligência artificial para a prática criminosa, porque hoje, com inteligência artificial, a gente consegue reproduzir a voz, reproduzir a imagem, né? Então, a tecnologia, ela ajuda num lado, mas também ela acaba ajudando os criminosos até na prática do próprio crime. Então, essa também é uma grande preocupação. Então, todas as preocupações que nós já tínhamos até então, com os nossos e-mails, com os nossos celulares, com os aplicativos de mensagem, né, os golpes que a gente já, infelizmente, estamos acostumados, agora a gente tem o advento da inteligência artificial que acaba ainda dificultando um pouco mais aonde, quando é necessário na prática do crime ludibriar a vítima, o uso da inteligência artificial, infelizmente, acaba ajudando os criminosos. Quero te agradecer por essa conversa. Dr. Márcio Cotts, advogado, sócio fundador do Cotts Advogados, conversou conosco aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Doutor, sempre bem-vindo a retornar. Bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.